Olá, boa noite. Mais uma vez estamos juntos e eu gostaria de tratar um pouco do assunto do tema. Juntos, vamos então iniciar e dar início a este hangout. Eu gostaria de não me colocar jamais como vítima. Sempre fui um homem praticamente de caráter. Sempre fui um homem que procurei ter a minha integridade. Jamais quis me esconder em nenhum tipo de subterfúgio, em nenhum tipo de camuflagem. Mas me sinto um homem forte, um homem com personalidade forte, acima de tudo, ter tido a oportunidade de passar por tudo que passei e estar de pé, como diz a Joyce Hasselman, de coluna ereta. Não importam os altos e baixos, não importa o status social, ações e adversidades que passamos. Nada justifica o erro, o crime, a corrupção. E eu gostaria de tecer alguns comentários a respeito da minha personalidade, daquilo que eu vivi, que eu ouvi dizer de alguém. Então, já falando um pouco a respeito do racismo, sou de origem libanesa, meu pai é de origem libanês muçulmano e minha mãe descendente de libanês cristão. E eu me lembro que desde garotinho, quando frequentava a escola, em meio aos vizinhos, a gente sempre escutava os pais dizerem: olha, não brinque com ele, é turco, não sei o quê, fica longe, não sei o quê, aquela coisa toda. E a gente ficava sem entender muita coisa e não passava despercebido, mas a gente ficava um pouco entristecido com aquilo ali. Os não surgiam, mas a gente ouvia, né, por parte de algumas famílias brasileiras, enfim, de escolas, com este teor, né, de racismo. Pelo fato de sermos descendentes de libaneses, nos chamavam de turco e impediam que muitas vezes os filhos, ainda que não nos conhecessem a fundo, tivessem certa proximidade conosco. Mas, enfim, tudo isso para a gente ter um determinado crescimento espiritual, uma maturidade espiritual. Passado algum tempo, eu sempre gostei, iniciei o vídeo falando que eu sempre gostei de ser uma pessoa íntegra, transparente, não importa o que eu passe. Em cima, se eu estou embaixo, se eu estou nadando em dinheiro, se eu estou passando fome. Eu já tive várias oportunidades de sentir isso na pele, estar muito avantajado no dinheiro, e outros tempos bastante quebrado, bastante necessitado, mas, enfim, eu sempre procurei manter a minha integridade. Por isso disse no começo do vídeo que eu tenho uma personalidade forte. Não roubei, não matei, não estuprei, não assaltei a mão armada, não fui vender drogas, organizado, pelo contrário, mesmo em situações adversas, eu detestava tudo isso. E muitas pessoas foram conhecendo este meu interior, esta minha personalidade, praticamente não me davam praticamente valor, não me valorizavam em área nenhuma. Muitas vezes, para pedir um trabalho, para pedir um emprego, estranhas já tinham entrado, já tinham falado bobagens, já tinham falado besteiras, inverdades e muitas vezes calúnias a meu respeito, pela minha posição. Sempre fui taxativo, nunca aceitei corrupção na política, nunca aceitei enriquecimento ilícito por parte desses bandalheiros, desses canalhas, nunca aceitei apropriação indébita, nunca aceitei politicagem. E todos os sabedores da minha posição, praticamente na minha cidade e região, me marcaram a ferro e fogo. E, obviamente, quem está por cima neste mundo, nesta situação, a corda sempre arrebenta do lado do mais fraco.
assim, eu enfrentei grandes, eu praticamente, mas consegui chegar até aqui, né? E praticamente com muita perseguição política, muita perseguição por onde eu andava. Período que eu fiz a faculdade na Unesp, eu já fiz um vídeo, coloquei algumas coisas a respeito disso. Se não fui o melhor, eu fui um dos melhores alunos na década de 80, e eu consegui sair dali com praticamente uma conquista muito grande. Eu entrei como aluno regular no curso de letras, com inglês e alemão, e dali com um conhecimento bastante razoável em inglês, francês, espanhol, alemão, italiano, latim, grego, tinha um pouco do árabe de casa, né? E fiz o grego na Unesp de Araraquara, a introdução ao grego, com o Enem em Araraquara, na Unesp de Araraquara. E mesmo com tudo isso, também participei de... Eu fui delegado da Uni várias vezes, fui delegado de chapas estudantis, e sempre eu meti a boca em injustiças e irregularidades. Pessoas que tinham na prática, tinham uma teoria, mas na prática algo um pouco diferente, um pouco difuso. Então, não havia, por exemplo, coerência entre teoria e prática. E muitas vezes a gente percebia isso dentro do campus da Unesp, de onde eu participei, na cidade de Assis, e eu costumava ser transparente. E aí comecei a criar também inimigos. Inimigos sorrateiros, inimigos também camuflados, né, que te dão um tapa de pelica e escondem a mão. Pessoas sujas, pessoas pulosas, pessoas que chegaram onde chegaram, até com mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas que não tem um pingo de vergonha na cara, não possuem pudor, não possuem praticamente escrúpulos, né? Pessoas inescrupulosas, pessoas perniciosas, daninhas, né? Que eu pude observar na pele. Enquanto você se fingia de tonto, tudo estava bem. Quando você colocava as coisas para fora, não guardava palavras, você começava a adquirir inimigos e começava a perceber atitudes praticamente por parte desses mesmos inimigos, né? E nós tínhamos um período na Unesp em que a gente tinha uma certa liberdade por alguns professores pregarem que nós fôssemos, por exemplo, livres para nos expressarmos, para praticamente colocarmos as nossas posições, e seríamos praticamente treinados para sermos formadores de opiniões. Mas isso na prática não é bem assim. Muitos dos que pregavam isso também se rebelaram contra as minhas pregações. A partir daí, eu percebi que não havia seriedade nesse meio ambiente, e eu acabei por abortar o meu curso, embora tenha saído dali com um cabedal intelectual muito grande. Eu acabei percebendo que existia por trás de tudo isso, e eu disse, eu não quero isso para a minha vida. Eu quero passar por cima de tudo por causa de um lugarzinho ao sol. E também não vou praticamente não vou me preocupar com os meios para eu atingir os meus fins, para atingir os meus objetivos. Eu preocupo sim com os meios que eu utilizo para chegar até os meus objetivos, para chegar até o fim. Então, os meios justificam os fins, sim, porque não adianta eu passar por cima das pessoas, pintar e bordar, dar uma de bonzinho, de bom samaritano, se por dentro eu praticamente sou um lobo voraz, né? E o que a gente percebe é muita gente por aí, que são pessoas chamadas, taxadas de bons sujeitos,
de bons profissionais, mas é tudo um engodo, é só uma máscara, um mimetismo. Se você conhecer a fundo, você fica indignado, né? Pessoas que dizem que defendem a justiça, no caso de juristas, advogados, você pode observar que são os maiores pilantras, os maiores falsos, os maiores enganadores que pode produzir. E certa feita eu disse na faculdade, né, que os maiores gênios da atualidade foram formados pelas universidades gerais, pois nós temos aí figuras ilustres, como José Dirceu, né, o juiz Nicolau, né, e, enfim, e tantos outros que foram aí formados por essa sabedoria animal, essa sabedoria terrena, e que só disseminaram ódio, desgraça, roubo, corrupção, e isso é até o dia de hoje. E eu observo também que eu passei maus períodos por causa da minha personalidade, por causa da minha posição, e em todos os locais e lugares que eu praticamente punha o meu pé, eu era uma pessoa não grata, ou seja, eu pagava sem dever muitas vezes, pagava por injustiças, pagava muitas vezes pelo ódio de terem que ouvir a verdade a partir dos meus lábios, e então a coisa ficava difícil. Isso me faz lembrar Hermann Hesse. Hermann Hesse passou fome, teve praticamente dissabores incomensuráveis na sua vida. Eu li vários livros de Hermann Hesse, alguns deles me chamaram muita atenção. Ele não conseguia emprego, quando ele conseguia emprego, ele entrava por uma porta e poucos dias depois o mandavam embora. E eu me lembro que ele foi chamado para trabalhar em uma, praticamente um tipo de jornal, né, um tipo de imprensa, praticamente para trabalhar nesta imprensa, nesse jornal, e poucos dias foi chamado para a sua demissão. E ele diz que, por dar muita liberdade à pena, né, ele foi penalizado. A gente observa, então, que uma outra oportunidade, ele esteve em uma taberna e disse para uma garçonete: olha, eu estou há muitos dias sem comer, não tenho dinheiro, a única coisa que eu tenho aqui são alguns escritos que eu faço, que eu sou um escritor clandestino, e de poder comer um pão e um copo de leite, com um café, alguma coisa, mas não tenho dinheiro, posso te pagar com os meus escritos. A moça virou para ele e disse: olha, eu não gosto de literatura, você pode ficar com os seus folhetins, mas eu vou te dar manteiga e um copo de café com leite. Ele virou para a moça e disse: obrigado, com isso eu vou viver mais uns 5 ou 6 dias. A gente vê o preço que é pagar. Você paga por falar a verdade, por ser transparente, por ter uma personalidade forte, por não querer voltar atrás. E quando eu pregava essas coisas no meio político, no meio estudantil, no meio religioso, as pessoas riam de mim, as pessoas me criticavam, me perseguiam, saíam de perto de mim, e eu pude observar que eu não estava errado, construído hoje. Olha os moldes do que fizeram aí ao longo dos anos para chegarem no que chegamos na política, na religião, na educação, na saúde, praticamente nas infraestruturas, né? Nós observamos aí que eu não estava totalmente errado. Não sei se eu sou um visionário, um vidente, um profeta, não sei, mas eu acertava no alvo. E quando eu acertava no alvo, geralmente havia sangria de imediato. E hoje eu observo que todo o meu percurso não foi em vão. Aonde eu passei, profissionalmente, praticamente politicamente, como estudante, mas o preço que você paga por ser autêntico é muito caro, é muito alto. E eu às vezes me entristecia muito de não entender por que o ser humano se torna tão promíscuo, tão corrupto, tão animalesco, tão desumano,
nesses casos. Depois, por um período também, eu tive a oportunidade de dar aulas, né? Dei aula no FISC, no CCAA, em Araraquara, no FISC em Assis, no CCAA em Assis, praticamente na Escola Xereta de Assis, primeiro, segundo, terceiros colegiais. Dei aula em Londrina por muito tempo, tive uma escola particular em Londrina. É isso, porque aonde eu ia, o e-mail corria, os telefonemas corriam, praticamente as más línguas corriam, fax corriam, então não estudem com ele não é boa pessoa, ele é um difamador, ele é um isso e aquilo, ele é um caluniador, ele é um louco, ele é um... chegavam a me chamar até de pedófilo, de aidético, para eu não conseguir alunos, para eu não ter uma carteira boa de alunos. E por tudo isso eu passei até que a minha escola faliu. Eu trabalhei praticamente com inglês, francês e espanhol, dava aula para alunos de proficiência de mestrado, doutorado no curso dos alunos do curso da Unesp de Biologia e História, e eu consegui colocar quase 20 alunos no mestrado e doutorado com proficiência. Eu fazia estudos em inglês, francês e espanhol, no original do autor, dos quais esses alunos iriam suas pesquisas e monografias de mestrado, doutorado, e se fosse o caso até de pós-doutorado. Dei aulas para professores da Unesp, inglês para praticamente várias autoridades na cidade de Londrina, dei aula para o dono da aviação Garcia, juiz de direito, fui tradutor e intérprete na Exposição Nacional de Londrina, e tive também a oportunidade de sair fora do país. Estive nos Estados Unidos, Canadá, Líbano, Síria, Jordânia, conheci um pouco do Paraguai, conheci um pouco da Bolívia, né? Estive na Argentina, em Buenos Aires, enfim, um período de vacas gordas. Então, eu sempre fui simpático quando posso viajar. Também que ficou no meu encalço, por isso eu disse no começo do vídeo que tem que ser muito forte, eu participei de movimentos evangélicos. O sistema político corrupto e o falso sistema religioso têm muito a ver. E quando observei que os ditames da Bíblia, os ditames de Cristo são maravilhosos, são ensinamentos para a nossa vida terrenal, bem que usavam de tudo isto para fazerem comércio, para tirarem proveito, para terem mordomias, né, para ludibriarem e enganarem as massas ignorantes, incautas, e eu comecei a tomar partido em relação a tudo isso e chamar a atenção de falsos líderes religiosos. Mas é uma situação bastante complicada, porque mesmo você chamando a atenção de pessoas, geralmente eles fazem uma lavagem cerebral tão grande nas suas membresias, nos seus membros, que essas pessoas não sabem diferenciar a verdade da mentira, o certo do errado, a justiça da injustiça, e se voltavam contra mim, eram praticamente influenciados por esses mesmos líderes, né? Seriam suas crias e, portanto, tinham as mesmas religiosas. E nós observamos que dentro do corrupto, nós temos aí praticamente os impostos, né, o dinheiro público, e esses mesmos meliantes da política, regras e leis e decretos que os favorecem, como, por exemplo, a imunidade parlamentar, a impunidade parlamentar, o foro privilegiado, as mordomias, as aposentadorias com 8 anos de trabalho e tal. E, por outro lado, no falso sistema religioso, nós também não temos muita diferença. Interpretações particulares das escrituras sagradas, monstros que se dizem serem
ungidos e ungidas de Deus, e antes da religião, e pessoas que vivem do dízimo, em contrapartida, e das ofertas. Em contrapartida, os políticos vivem dos impostos e do erário público. E aí, então, esses líderes, esses falsos líderes religiosos, por sua vez, e com as ofertas. E através disso se enriquecem de forma abrupta, criando então um enriquecimento ilícito e apropriação indébita. De Deus, você não vê um justo necessitado sendo beneficiado, um órfão, uma viúva, praticamente um mendigo, um transeunte, um peregrino, um andante, uma criança abandonada. Você não vê nada dessas coisas. O dinheiro some, né, como some também o dinheiro de impostos e erário público no sistema político corrupto. Também no falso sistema religioso, o dinheiro dos dízimos e ofertas evapora. E tem um gatilho, né, no sistema religioso. Eles têm um gatilho como os políticos, eles têm o tal do não toqueis nos ungidos de Deus. Eles têm praticamente o foro privilegiado deles também. E aí vocês já viram, né, pregar tudo isso que eu pregava, o que deve ter acontecido comigo. Pois é. Então eu comecei a ser perseguido pelo sistema religioso de cidade em cidade. Eu não conseguia trabalho, não conseguia estruturar minha escola, não conseguia levar nada adiante, enfim. Passei anos e anos a fio, caras, mas não roubei, não matei, não adulterei, não assaltei uma armada, não vendi drogas, enfim. Procurei manter a minha linha, mas só Deus sabe o que eu passei. E como se bastasse, então, eu, pelo sim e pelo não, eu, passando alguns tempos, voltei para a minha cidade de origem, que é Assis, estava em Londrina, voltei para Assis, que eu fiquei fora, né? Além das viagens do exterior, eu morei em São Paulo, Araraquara, Londrina, né? Enfim, e retornando para Assis, eu praticamente continuei sentindo as perseguições. Político, por declarar as verdades, e no âmbito religioso também por declarar as verdades dos decretos de Deus. E eu observo que, então, eu não estava tão errado assim pelo desfecho que nós estamos vendo hoje, o desembocar da política e o desembocar da religião. Quer dizer, o sistema político corrupto, ou porque não gostavam de nós. Nós iríamos estragar tudo isso que eles estavam tentando estruturar e acabaram estruturando. A mesma coisa no falso sistema religioso, não gostavam de mim, porque eu ia atrapalhar eles chegarem aonde chegaram, com essa história dos dízimos, oferta, teologia da prosperidade, apropriação indébita, enriquecimento ilícito, instituição filantrópica sem fins lucrativos, que compraram aí emissoras de televisão, emissoras de rádio, jornais, gravadoras de DVD, de CD, financeiras, enfim, toda essa situação que nós estamos vendo aí. Então, eu praticamente senti na pele tudo isso. E quando, então, do meu retorno de Londrina, da cidade de Londrina para Assis, eu pude ver isso muito bem claramente, essa perseguição. Então, tudo que eu ia fazer, as pessoas entravam com calúnias, com mentiras, com perseguições, né? Para tentar justamente minar, para tentar destruir os meus objetivos, os meus intentos. Não que eu me coloque como vítima, não é isso, mas por causa das coisas que realmente saíram da minha boca. E, enfim, para encerrar, tenho algumas promessas de Deus, que pelo sim e pelo não, por ser verdade ou não, né, eu quero crer que seja, que eu ainda vou pregar o Evangelho nos 4 cantos da terra, e tenho uma objeção no que eu vou dizer, mas existem pessoas que dizem todos os instrumentos necessários para isso.
recursos financeiros, aviões à minha disposição, capacitação intelectual, espiritual, os dons de cura, dons de profecia, dons de revelação, enfim, os dons dos céus. E aí eu fico perguntando, se tudo isso realmente for de Deus para a minha vida e se cumprir, aonde irão comparecer os meus inimigos? Os que me combateram por tantos longos anos com mentiras, calúnias, denúncias falsas, né? Testemunhos falsos, aonde irão comparecer? Porque a Bíblia diz, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Ele a quem Deus chamou, ele praticamente santificou. E aquele a quem ele chamou, ele justificou. E aquele a quem ele justificou, ele glorificou. Então não tem como vocês, ou até mesmo eu, dos desígnios de Deus. Eu fico me imaginando quando essas coisas, pelo sim e pelo não, pelo dito e pelo não dito, se cumprirem na minha vida, os inimigos da minha vida, os inimigos da minha alma, que tanto me combateram, que tanto me caluniaram, que tanto me perseguiram, né? Por dizer a verdade no meio político, por dizer a verdade, por não querer me corromper, por não aceitar o suborno, a mentira, a injustiça, a corrupção, o dolo, e todas essas coisas aí. Então, eles tinham medo de me terem, por exemplo, no meio político, e eu abrir com os dentes. Tinham medo de eu ter um ministério no meio religioso, e eu abrir com os dentes. Então, todo lugar que eu ia, eu era uma pessoa não grata. Mas não porque eu era injusto, bandido, criminoso, pelo contrário. Eu não ia ser conivente com as coisas que eu via na política e na religião, e isso aí iria tirar o peixe desses bandidos, desses meliantes. E eu fico hoje bastante satisfeito. Anos, ou quase 2 décadas eu venho passando por tudo isso. E eu não estava errado, porque tudo que nós estamos vendo aí, esse desembocar, este desfecho que nós estamos vendo aí através da Lava Jato, e se nós tivéssemos aí um Sérgio Moro aí na religião, nós iríamos ver muita coisa também, como nós estamos vendo na política. Então é necessidade de um Sérgio Moro também religioso. E eu acho, inclusive, que mais um problema, né, que eu vou criar aqui, que uma vez que essas instituições filantrópicas sem fins lucrativos praticamente são umas farsas, e para ficar pegando dízimo e oferta dos fiéis para terem lucros individuais, comprando praticamente aviões, emissoras de rádios, televisões, emissoras de televisão, shoppings, redes de loja. E então acho que já passou do momento de se cobrar impostos desses meliantes, que haveriam de vir os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos pastores, né? Fariam sinais, prodígios e maravilhas, e se possível fora, até fogo do céu fariam cair e enganariam até os escolhidos. E ainda uma coisa mais séria que Jesus disse, né? Não fui eu que disse, as minhas verdades não são minhas. Ele disse, e farão comércios de almas humanas. Então, nós estamos vendo tudo aí. Então, por isso que eles não me queriam no cenário político, há 10, 15, 20, 30 anos atrás, e nem tampouco no cenário religioso, porque eles queriam lavar a égua, né? E, obviamente, que eu não iria ser conivente, nem ia ser participante, e nem partícipe em tudo isso. Tenho a minha mente lúcida, transparente em relação a religiosos e políticos. Não estou dizendo em dinheiro, altos e baixos, né? E todas as vezes que eu fui rico trabalhando. Todas as vezes que eu fui pobre, eu não roubei, não matei, não estuprei, não assaltei, não vendi droga, não perdi a minha linha, né? Então eu tenho muito orgulho da minha personalidade, não me troco por ninguém. E hoje nós observamos aí como então foram conquistadas, né, as grandes fortunas. Nós outrora pensávamos que fosse do suor do trabalho, que fossem coisas justas, honestas,
E hoje nós estamos vendo aí como é que tudo isso foi praticamente conquistado. Olha aí os milionários do Brasil, olha aí os empresários milionários do Brasil, né? E se encostaram no dinheiro público, se levantaram às custas do dinheiro público e sustentavam essa fortuna toda aí com roubalheira e propina público. E eu acho que está demorando para serem julgados e serem penalizados. E eu acho que, além da penalidade, também deveria ser arrestado todos os bens desses ladrões, desses corruptos, e devolvidos aos cofres públicos. Não basta só irem presos, estarem presos em regime semiaberto, com tornozeleira, seja lá o que for. Mas eu acho que os bilhões e os roubados do cofre público, arrestados e devolvidos a quem por direito, que é um dinheiro público, ou está em forma de hospitais, de escolas, estruturas, de uma boa educação, de saúde, e também o dinheiro de dízimos e ofertas, né, voltar para o órfão, para a viúva, para os transeuntes, para os pedintes, os necessitados, né? Enfim, coisa também que não acontece. Portanto, deveriam também, então, pagar impostos, né? Então, eu gostaria de deixar aqui o meu recado, e imagine, então, se o meu desfecho, né, desembocar em tudo aquilo que eu já escutei, que eu vou ser ministro do Evangelho nos 4 cantos da terra. E, obviamente, vou ter os recursos disponíveis para isto nas minhas mãos, da parte de Deus. Então, imagine como é que não ficarão os meus inimigos, né? Se tudo isso for verdade. Eu creio que Deus não mente. Eu tive várias confirmações aqui em São Paulo, por onde eu passava, Londrina, né? Pessoas que oraram por mim em Cândido Mota, Paraguaçu, Bauru. Então, a obra que Deus tem, segundo eles, é uma obra bonita, uma obra grandiosa, uma obra para poucos. Sei, né? Não foi em vão. Eu sei a dor que eu passei, a fome, o frio, muitas vezes nutrição, né? E tantas outras coisas, mas Deus me guardou, me sustentou até aqui. Talvez por causa desse propósito, porque eu acredito que um homem natural, um homem normal, se passassem a metade do que eu passei nesses 30 anos, já há muitos anos não estaria mais sobre a face dessa terra, mas estaria debaixo da terra ou atrás das grades. Então eu gostaria de deixar aqui esse meu, né, e acentuar que realmente existem perseguições políticas, religiosas e racismo. E são coisas que marcam, machucam, são coisas que deixam marcas, né, nos nossos sentimentos. Então eu gostaria de agradecer aí e até um próximo hangout. Uma boa noite a todos. Passamos. Nada justifica o erro, o crime, a corrupção. E eu gostaria de tecer alguns comentários a respeito da minha personalidade, daquilo que eu vivi, eu ouvi dizer de alguém. Então, a respeito, já falando um pouco a respeito do racismo, sou de origem libanesa, meu pai é de origem libanês muçulmano, e minha mãe, descendente de libanês cristão. E eu me lembro que desde garotinho, quando frequentava a escola, em meio aos vizinhos, a gente sempre escutava os pais dizerem: olha, não brinque com ele, é turco, não sei o quê, tá longe, não sei o quê, aquela coisa toda, e a gente ficava sem entender muita coisa, e
não passava despercebido, mas a gente ficava um pouco entristecido com aquilo ali. Os não surgiam, mas a gente ouvia, né, por parte de algumas famílias brasileiras, enfim, de escolas, de realidade, praticamente não me davam praticamente valor, não me valorizavam em área nenhuma. Muitas vezes, para pedir um trabalho, para pedir um emprego, já tinham entrado, já tinham falado bobagens, já tinham falado besteiras, inverdades e muitas vezes calúnias a meu respeito, pela minha posição. Sempre fui taxativo, nunca aceitei corrupção na política, nunca aceitei enriquecimento ilícito por parte desses bandalheiros, desses canalhas, nunca aceitei apropriação indébita, nunca aceitei politicagem. E todos sabedores da minha posição, praticamente na minha cidade e região, me marcaram a ferro e fogo. E, obviamente, quem está por cima neste mundo, nesta situação, a corda sempre arrebenta do lado do mais fraco. Assim, eu enfrentei grandes, eu praticamente, mas consegui chegar até aqui, né? E praticamente com muita perseguição política, muita perseguição por onde eu andava, com este teor, né, de racismo. Pelo fato de sermos descendentes de libaneses, nos chamavam de turco e impediam que muitas vezes os filhos, ainda que não nos conhecessem a fundo, tivessem certa proximidade conosco. Mas, enfim, tudo isso para a gente ter um determinado crescimento espiritual, uma maturidade espiritual. Passado algum tempo, eu sempre gostei, iniciei o vídeo falando que eu sempre gostei de ser uma pessoa íntegra, transparente, não importa o que eu passe. Em cima, se eu estou embaixo, se eu estou nadando em dinheiro, se eu estou passando fome, eu já tive várias oportunidades de sentir isso na pele, estar muito avantajado no dinheiro, e outros tempos bastante quebrado, bastante necessitado, mas, enfim, eu sempre procurei manter a minha integridade. Por isso disse no começo do vídeo que eu tenho uma personalidade forte. Não roubei, não matei, não estuprei, não assaltei a mão armada, não fui vender drogas, organizado, pelo contrário, mesmo em situações adversas, eu detestava tudo isso. E muitas pessoas foram conhecendo este meu interior, esta minha personalidade. Olá, boa noite. Mais uma vez estamos juntos e eu gostaria de tratar um pouco do assunto, do tema. Juntos, vamos então iniciar e dar início a este hangout. Eu gostaria de não me colocar jamais como vítima. Sempre fui um homem praticamente de caráter. Sempre fui um homem que procurei ter a minha integridade. Jamais quis me esconder em nenhum tipo de subterfúgio, em nenhum tipo de camuflagem. Mas me sinto um homem forte, um homem com personalidade forte, acima de tudo, ter tido a oportunidade de passar por tudo que passei e estar de pé, como diz a Joyce Hasselman, de coluna ereta. Não importam os altos e baixos, não importa o status social, ações e adversidades. No período que eu fiz a faculdade na Unesp, eu já fiz um vídeo, coloquei algumas coisas a respeito disso. Se não fui o melhor, eu fui um dos melhores alunos na década de 80, e eu consegui sair dali com praticamente uma conquista muito grande. Eu entrei como aluno regular no curso de letras, com inglês e alemão, e dali com um conhecimento bastante razoável em inglês, francês, espanhol, alemão, italiano, latim, grego,
tinha um pouco do árabe de casa, né? E fiz o grego na Unesp de Araraquara, a introdução ao grego, Koiné em Araraquara, na Unesp de Araraquara. E mesmo com tudo isso, também participei eu fui delegado da Uni várias vezes, fui delegado de chapas estudantis, e sempre eu meti a boca em injustiças e irregularidades, pessoas que tinham na prática, tinham uma teoria, mas na prática algo um pouco diferente, um pouco difuso. Então, não